Irmãos, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. E como eu havia prometido, falar sobre o tema A Igreja, poderia dizer o tema Igreja parte 2, a questão do temário que foi lançado, na verdade, as perguntas de que é feita uma igreja, foi a primeira pergunta, como podemos reconhecer uma igreja verdadeira, a segunda pergunta, e a terceira, quais os propósitos de uma igreja. E eu quero lembrar aos senhores que é importante entendermos que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então, de todos os salvos, em todos os tempos, desde o início, ela compõe a igreja. Isso é importante cada um de nós começarmos a entender. Bom, outro fato importante é compreendermos que a igreja ela teve início no dia de Pentecostes. Lá em Atos capítulo 1 e o capítulo 2 dão muita referência a respeito deste assunto e se propagou com bastante velocidade por todo o Império Romano e chegou até os nossos dias, porque a igreja ela é um organismo vivo cujo cabeça ou a cabeça é Cristo. Não sendo redundante, é importante mais uma vez mencionar que a igreja, além de ser uma organização, é um organismo espiritual e foi edificada segundo o padrão divino, com o propósito de ser o templo de Deus. Por este motivo, foi edificada por Jesus e habitada pelo Espírito Santo. A igreja possui um fundamento sólido, insubstituível e inigualável, Jesus Cristo, que lhe proporciona a segurança necessária e suficiente para a sua firme edificação, até que ela venha a alcançar o padrão supremo da perfeição estabelecida por Deus. É um ponto importante que nós precisamos ter sempre em mente, é a edificação da igreja. A expressão de Mateus, capítulo 16, versículo 18, é muito importante ser mencionado, porque o texto assim diz: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A expressão edificarei a minha igreja revela a capacidade de quem podia estabelecer na terra um organismo vivo que pudesse se sobrepor aos intempéries desta vida, vencer a morte e romper com todos os obstáculos criados no mundo espiritual até atingir as metas estabelecidas pelo próprio Deus. O propósito dessa edificação é muito importante entendermos que um deles está relacionado à unidade do corpo. A igreja é constituída de pessoas das mais variadas características, tais como cor, língua, posição social, intelectual e costume. Esse é um ponto importante sobre o propósito da edificação da igreja. Eu, na live anterior, fiz um comentário de que o próprio Jesus Cristo edifica a igreja chamando o seu povo a si mesmo. Está na live anterior. E ele prometeu edificar a sua igreja. Lucas é cuidadoso quando nos informa que o crescimento da igreja não se deu apenas pelo esforço humano, mas o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 47, está escrito: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A pergunta que fazemos agora é: quais os recursos da edificação? Ou seja, o propósito da edificação foi mencionado, mas quais seriam os recursos? Importante para nós da linha pentecostal, os dons espirituais são importantes, ou os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo promove na terra a glorificação do Senhor Jesus através da igreja. Está lá em João, capítulo 16, versículo 14, renovando, nesse caso, ou renovando-a para que se inteire de todo o conhecimento do Senhor, ou seja, passe a ser inteirada. Colossenses capítulo 3, versículo 10. O Espírito Santo leva a igreja a uma entrega cada vez mais completa a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O segundo recurso da edificação é a palavra da graça de Deus. A palavra de Deus deve estar no centro da igreja. O avivamento experimentado pela igreja primitiva se deu pelo fato dos seus membros possuírem uma fé inabalável na palavra de Deus.
Atos capítulo 9, versículo 31. E o terceiro é a oração, ou seja, em Atos 1, versículo 14, diz que estavam unânimes em oração. Então a oração é um recurso indispensável. Agora, outra pergunta importante é: como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? Eu vou usar as palavras de Lutero e de Calvino. Lutero chega a dizer que, justamente, ele se refere à igreja como a congregação dos santos, no qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Semelhante João Calvino, que chega a afirmar: onde quer que ouçamos a palavra de Deus, puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali e não se deve duvidar que existe uma igreja de Deus. Para finalizar, vou corroborar com a questão sobre quais os propósitos de uma igreja, que já mencionamos rapidamente. Eu vou usar aqui alguns pontos sobre relacionado a este propósito da igreja em termos de ministério com relação a Deus, ao crente e ao mundo. O ministério com relação a Deus se refere à igreja o aspecto da adoração. O ministério com relação ao crente se refere à edificação. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-lo à maturidade na fé. Paulo disse que o seu próprio alvo não era apenas levar as pessoas à fé salvífica, inicial, mas sim apresentar todo o homem perfeito em Cristo, Colossenses 1:28. O terceiro propósito, ministério com relação ao mundo, evangelização e misericórdia. Jesus disse aos seus seguidores que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 29. A obra de um evangelista declarada justamente o evangelho. É o ministério principal da igreja com relação ao mundo. É bom lembrar que os três propósitos que aqui mencionados, todos eles são importantes. Esse propósito é importante no sentido de que a igreja precisa se desenvolver. Devemos acautelar-nos de que quaisquer tentativas de reduzir o propósito da igreja a apenas um desses três e de dizer que um ou outro deve ser a nossa preocupação principal é muito perigoso. De fato, tais tentativas de tornar um desses propósitos o principal sempre resultará em negligenciar um dos outros ou dos outros dois. Uma igreja que enfatiza apenas a adoração acabará tendo um ensino bíblico inadequado e os seus membros permanecerão na superficialidade quanto ao entendimento das Escrituras e imaturo na vida cristã. Se ela também começar a negligenciar a evangelização, essa igreja vai parar de crescer e de influenciar os outros. Ela se tornará estagnada e finalmente começará a decair. Uma igreja que coloca a edificação dos cristãos como um propósito que tem precedência sobre os outros dois, tende a produzir cristãos que sabem muita doutrina bíblica, mas são espiritualmente áridos na vida porque pouco conhecem da alegria de adorar a Deus e de falar aos outros sobre o nome de Jesus. Pense nisso, que Deus abençoe a nossa igreja.